Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vocês estão aí de boa na Lagoa, no Brasil, aposentado, resolveu, quero mudar para Portugal. Será que todo aposentado que sonha em morar em Portugal pode, de fato, morar em Portugal? O que ele precisa? Na nossa série de entrevistas com o advogado Fernando Senise, que, aliás, é um cara super jóia, não tem nada aqueles advogado sério, papapá, ele vai explicar o passo a passo para você que quer vir morar em Portugal. Obrigada, Senise, mais uma vez aqui com a gente. Afinal de contas, todo aposentado que está no Brasil pode vir morar em Portugal? Cláudia, obrigado a você, o Ricardo, pelo convite de novo. Bom, indo direto ao ponto aqui, eu não diria que são todos os aposentados. É necessário, para vir morar em Portugal como aposentado, obviamente, obter um visto para isso, existe um visto específico, a gente vai falar um pouquinho, mas é necessário também comprovar um nível mínimo de renda, né, para isso. Então, o que eu acho importante aqui? Saber que há um visto de uma pessoa, que é possível para pessoas com renda, e também aí se enquadram os aposentados, que têm uma renda constante, e que essa renda seja um mínimo para se manter em Portugal. Hoje considerado um salário mínimo português, que são 705 euros na data de hoje. Quando o aposentado tem familiar e que não tem uma renda própria, esse rendimento do aposentado tem que também suportar o familiar. Então, para o cônjuge, tem que ser equivalente a metade de um salário mínimo português. E, obviamente, aqui, se a gente está falando de filhos de um aposentado, provavelmente não vão ter filhos menores, mas se houver algum filho menor, tem que ser um quarto da renda de um salário mínimo português. Que tipo de visto ele pode tirar? Esse é o visto que a gente chama de visto D7. É um visto de pessoa com renda ou aposentado, que é possível de ser obtido no consulado no Brasil. Aliás, ele deve ser obtido no consulado do Brasil antes de qualquer viagem a Portugal. Quando se faz o pedido de visto no consulado, inclusive, primeiro, se entrega o passaporte, então não é possível viajar nesse intervalo, e, ao mesmo tempo, assina-se um compromisso dizendo que você não vai viajar a Portugal enquanto não tiver o visto concedido. Isso é importante, porque isso é um dos requisitos para a concessão do visto. E que tipos de documentos, Fernando, os principais que o aposentado tem que ter? Olha, documentação aqui seriam, obviamente, a comprovação da aposentadoria, né, o pagamento, comprovativos de que aquele rendimento é recorrente, o comprovativo dos familiares, para mostrar quem são os familiares, o comprovativo de onde vai ficar em Portugal, porque vai necessariamente ter um lugar de estadia, então isso é importante, ou tem que ter uma carta convite de alguém aqui de Portugal que indica que vai admitir a pessoa na sua casa e se responsabiliza pelas despesas de transporte daquele aplicante, ou a pessoa tem que ter um lugar para ficar em Portugal, seja arrendado, seja incomodado, o que for, mas ele tem que ter uma indicação de lugar a viver. Agora, todo mundo, vamos supor, eu vim com o meu marido, com os meus filhos, todo mundo precisa tirar o visto ou basta um só? Então, o que eu digo é o seguinte, quando você tem duas pessoas aposentadas, um casal de aposentados, você pode pedir o visto de um e reagrupar o outro. Isso é o reagrupamento familiar, que todo mundo fala. É possível também pedir vistos autônomos, um para cada pessoa, já que os dois são aposentados. Quando eu olho para esse casal de aposentados e vejo filhos menores, eles também entram em reagrupamento. Filhos maiores e não dependentes têm que ter o seu visto próprio. E aí tem que comprovar por si um rendimento para que possam obter o seu visto. Ou seja, eles são uma entidade familiar diferente, com uma capacidade diferente, já não estão na condição, não são os aposentados, são os filhos maiores que muitas vezes trabalham, têm rendimentos e assim por diante. Isso significa que essas pessoas, ao tentarem vir a Portugal, ou quiserem vir a Portugal, têm que ter os seus processos autônomos de visto. A obtenção de um reagrupamento familiar, e a gente tem, por exemplo, casos aqui no escritório que a gente tem
um sujeito que é aposentado, mas que tem um filho que tem uma incapacidade civil e foi decretada uma interdição. Apesar de ser maior, essa pessoa não trabalha, não estuda, não tem condições de se manter e está a cargo do casal, apesar de ser maior. Então, esse consegue reagrupar, porque está suportado por aquele que tem o visto e depois vai ter autorização de residência aqui. Aqueles que são autônomos não conseguem fazer reagrupamento, tem que ter vistos próprios. Então, quando a gente veio para cá, nosso visto é o D7. A Maria Eduarda tinha 17 anos, por isso ela entrou. Se ela tivesse 18 ou 21, qual que é ela aqui? Se ela tivesse 18, não estudasse e tivesse renda própria. E se ela estudar? Se ela estudar, veja, aqui tem o que acontece o fato da pessoa ser maior e estudar, hoje, na legislação, está indicado como reagrupamento familiar para os casos de Golden Visa. Para os outros casos, o reagrupamento familiar de maior que está estudando não tem previsão legal. Então, de fato, haveria necessidade de pedir um visto específico. Tá, aí, vamos supor, eu chego aqui, tirei meu visto, estou bonitinho, estou legal. Aqui ele vai precisar de outros documentos, né, Fernando? Quais são? Vai. Na medida, o visto, isso é importante. O visto é o documento que te permite entrar no país, tá? Depois que você chega em Portugal, você tem que converter o teu visto numa autorização de residência. Então, chega com o visto, faz o seu agendamento no CEF, ou muitas vezes o agendamento já sai do próprio consulado quando o visto é concedido. E o agendamento do CEF serve para levar documentação que comprove que você pode se manter em Portugal, que você vai ter aqui um número fiscal, conta, e assim por diante, moradia, e assim por diante. Então, levados todos esses documentos, o seu visto é praticamente convertido numa autorização de residência na medida em que você preenche os requisitos. E esse é o processo em Portugal. Tá. Agora, gente, é importante uma coisa que eu vou falar, porque nós somos experiência disso. Quando nós estávamos pleiteando a nossa vinda para o Brasil com o visto D7, para Portugal, desculpa, a gente brasileiro tem uma tendência de achar que a gente já sabe tudo e tirou o visto, beleza, vou chegar lá. Quando você chega aqui, é que o caldo entorna, com questões como esta de agendamento no CEF, como tirar seu NIF. Então, eu me arrependi, na época, de não ter contado com... Isso aqui não é uma propaganda, é um caso real, tá? Eu me arrependi na época de não ter contado com uma consultoria aqui em Portugal, porque quando a gente chega aqui, a gente tem tanta dúvida, principalmente em relação a CEF, e aqui cada um fala uma coisa, você liga, você não consegue. Olha, a gente se arrependeu, então fica a nossa dica a partir da nossa experiência, se possível, contrata uma consultoria para te dar um atendimento aqui, porque só o visto, acabou, o visto conseguiu, beleza, tá lá, aqui, ó. Beleza, não é só isso, tem muito mais coisa pela frente, né, Fernando? É verdade, olha, se precisar, eu estou à disposição, contem comigo. Não, é por isso que eu estou falando, porque eu sou um case, né? Um case de quem fez a coisa errada. Agora, uma outra coisa, né? Precisa fazer a saída definitiva, o aposentado lá do Brasil? O que a gente costuma dizer é o seguinte, você não vai... ter 2 domicílios fiscais, né? Você vai ter o seu domicílio mesmo. Então, a gente recomenda que as pessoas façam a saída fiscal do Brasil depois de estabelecerem o seu domicílio fiscal em Portugal ou na medida em que decidiram ficar em Portugal. O que acontece nesse caso? Se você mantém o domicílio fiscal no Brasil e está residente também em Portugal, significa que você vai ter que pagar imposto nos 2 lugares, vai ter que fazer declaração de renda nos 2 lugares e provavelmente vai ter dificuldades de operacionalizar o tratado para evitar a dupla tributação que existe entre os 2 países. Um exemplo muito simples. O imposto de renda no Brasil e aqui, é isso? Mas pensa num exemplo assim, relativamente simples. E aqui, imagina assim, o sujeito tem um imóvel, porque chegou aqui e comprou um imóvel. Aí viu uma oportunidade de vender aquele imóvel e quer vender. É o imóvel único, mora no imóvel. Tá bom, vendi o imóvel.
Em Portugal, você tem 3 anos para reaplicar esse recurso, recomprar um outro imóvel próprio para habitação própria e permanente, sem ter que pagar o imposto sobre ganho de capital. Se você não, em 3 anos, reaplicar esse recurso, você não paga o imposto aqui. Então, se eu vendi, desculpa só te interromper, eu vendi um imóvel lá no Brasil para vir Não, em Portugal. Em Portugal. Portugal. Comprei um imóvel em Portugal, comprei por 100 e vendi por 150. Ganhei, tem aqui um ganho de capital, um lucro imobiliário. Aqui em Portugal a gente chama de mais-valia. E ganhei 50 de lucro. Essa mais-valia não vai ser tributada em Portugal se eu tiver nas condições de ter um imóvel próprio e permanente para habitação. E eu tenho 3 anos para reaplicar esse recurso. Só que eu tive um ganho de capital no exterior, do ponto de vista do Brasil. E no Brasil eu tenho que pagar imposto em 30 dias. Então, sobre esses 50 que eu ganhei, eu tenho 30 dias para recolher o imposto no Brasil. Porque eu estou residente lá. E estou residente aqui. Porque você não fez a saída definitiva lá. Exatamente. Então, só para te dar um exemplo muito simples, isso acontece todos os dias com muita gente que está com duplo domicílio. Então, não fazer a saída definitiva é definitivamente um problema financeiro para você, isso. A gente vê outras complicações que vão acontecendo, tá? Obviamente, além do fato de você ter que apresentar declarações de renda nos 2 países, ter custos nos 2 países e assim por diante. Então, tem soluções, né? Eu acho que, assim, na medida em que você faz sua comunicação de saída do Brasil, e você não vai ter mais que prestar informações à autoridade fiscal brasileira, que é a Receita Federal, já que você está vivendo em Portugal, tudo que você tiver no Brasil passa a sofrer retenções na fonte. Então, por exemplo, se a gente usar um caso de um aposentado que se mudou a Portugal e recebe do INSS, a gente tem casos assim, o sujeito comunicou ao INSS que saiu do Brasil, o INSS passa a reter na fonte o imposto e manda o recurso para a conta dele em Portugal diretamente, já com o imposto retido na fonte. Percebi. E isso significa que no final do ano ele vai, se ele for residente não habitual, que é o nosso outro vídeo, ele vai... Aproveita, ó, tem um vídeo sobre residente não habitual, clica aqui em cima, tá? O Fernando está explicando tudo sobre residente não habitual. Desculpa, Fernando, segue lá. Imagina, fez bem. Olha, então é assim, se a pessoa vai, no final de um ano, residente fiscal em Portugal, vai fazer sua declaração de renda aqui. Tudo que ela recebeu do Brasil já foi tributado na fonte lá, e ela vai apresentar a declaração de renda aqui e ainda tem um imposto a pagar de 10% aqui. Então, essa tributação que aconteceu na fonte do Brasil e acontece aqui em Portugal é uma tributação, do ponto de vista do Brasil, um tanto questionável. Porque o Tratado para evitar a dupla tributação diz que a tributação do não residente tem um limite de 15%, mas a retenção lá é feita em 25%, por uma norma editada no governo Temer. E aí tem até uma possibilidade de discussão judicial dessa tributação excedente. Obviamente que a gente tem que olhar caso a caso, tem que fazer a saída fiscal, tem uma série de pressupostos, mas é importante lembrar que tudo que veio do Brasil como não residente, mesmo sendo aposentadoria, vai depois compor a declaração de renda aqui, e no residente não habitual vai ser 10%. Se não tem um residente não habitual, a alíquota varia entre 14% e 48%. Então, vamos separar nossa cabeça. Gente, assista esse vídeo de residente não habitual, porque senão vocês vão ficar doidos. Esse vídeo aqui está muito explicativo. Então, quer dizer que é o seguinte, eu sou um aposentado, eu não dei a minha saída definitiva no Brasil, e quando eu cheguei aqui em Portugal, eu também não fiz o tal residente não habitual. Eu vou cair numa alíquota de até 40%. Eu pago imposto no Brasil e pago aqui também? Explica, é isso? É assim, você não deu saída fiscal no Brasil, continua sendo tributado no Brasil e apresentando suas declarações de renda na Receita Federal. Sim. Lá você tem essa obrigação porque não se desligou de lá. Tá. Se você entrou aqui e virou residente aqui, você passou a dizer para o governo português que está vivendo no país
e, portanto, passa a contribuir para essa fiscalidade. Quanto? Você, na medida em que... Que é os 10%. Cláudia. Se ele é residente, não habitual... É residente. Aí ele vai pagar 10% Aí vamos também. bifurcar agora. Se ele não fez o pedido de residente não habitual, esses rendimentos vão ser tributados entre 14% e 48%. Ok. 48%. 48%, exatamente. Ele não fez. E se ele fez, a alíquota é 10%. Nossa, então, gente, tem que fazer a saída definitiva do Brasil. Acaba. Tipo assim, Tem que só fazer vai o lá pedido para de residente não habitual aqui. E o não residente não habitual aqui, senão o pepino é grande. Gente, 48%, ou seja, você paga lá e aqui uma... Ia falar besteira agora. O que mais que a gente pode falar desse tema, Fernando? A gente falou do residente não habitual. O que mais aí teríamos para falar a respeito de aposentado, que as principais dúvidas dos seus clientes, por exemplo? Tem alguma coisa? Olha, o que costumam me perguntar muito, eu acho que isso pode ajudar aqui no esclarecimento, é se é possível, não do aposentado, mas de quem está para se aposentar. A pessoa diz assim, eu quero ir trabalhar em Portugal e quero carregar o meu tempo aqui do Brasil para Portugal. De contribuição. É possível carregar o tempo de contribuição, mas você tem que preencher o requisito para a aposentadoria e trazer uma certidão de tempo de contribuição do Brasil para Portugal. Só é importante lembrar o seguinte, você só vai se aposentar em Portugal com as contribuições feitas em Portugal. E você traz do Brasil o tempo de contribuição e não o quanto contribuiu. Mas isso é possível? Eu contribuí 30 anos lá, eu posso continuar, somo aqui, com mais um período trabalhando aqui? O tempo, sim, mas o recurso contribuído, não. Então, na hora que você for pedir a sua aposentadoria aqui, você vai mostrar que tem todo o tempo, mas a sua base de contribuição para cálculo do benefício vai considerar só o que você contribuiu em Portugal. Então, isso é bem importante. Então, muitas vezes a pessoa quer vir a Portugal para pedir a aposentadoria. Nem sempre isso é vantagem. Às vezes é melhor fazer o pedido de aposentadoria no Brasil primeiro, passar a receber e só depois se mudar ou fazer o pedido só no Brasil e receber do Brasil. Eu já tinha ouvido esse questionamento, então. Está terminando a aposentadoria, espera mais um pouco para vir para cá, porque se vier para cá dá para... Entendi. Eles vão contar só o período que você tiver aqui para completar isso. Exatamente. E aí tem outras questões aqui que são, obviamente, você chega em Portugal, você tem que se registrar na Segurança Social, tem que passar a contribuir, você vai ter que ter uma atividade e assim por diante. Então, não é uma coisa tão direta e reta, vamos dizer assim, é algo que vai te exigir um esforço de contribuição aqui em Portugal. Dito isso, talvez valha a pena, quando falte pouquinho tempo, concluir esse processo de contribuição no Brasil a ponto de permitir que isso vire, de certa forma, o teu tempo todo no Brasil sem ter que pedir em Portugal, pede-se no Brasil. Gente, ótima entrevista, curta, grossa, didática. Se você tiver dúvida, gente, deixa aí nos comentários, tá? A gente vai deixar também o link do Fernando para vocês também poderem fazer contato com ele. E olha, eu aproveito para pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, porque Portugal Online é conteúdo com qualidade, tá, gente? Siga a gente no Instagram, @Portugal Online Oficial. Valeu, Senise, obrigada por essa série de entrevistas. Ainda tem mais por aí, né? Eu que agradeço. Cláudia, Ricardo, um abraço e até breve. Valeu, obrigada.